Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A nova ação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos, amigos e amigas. Estamos iniciando aqui o último episódio de 2025 dentro dessa plataforma do nosso podcast. Hoje, ao se sentar à mesa prestes a se deliciar com a ceia, lembre-se do verdadeiro significado do Natal. Aproveite ao lado das pessoas que mais você admira, que mais você respeita e gosta, que ama. No fim, esse é o maior presente que podemos receber nessa data tão importante. Véspera de Natal, 25 é a data do nascimento de Jesus Cristo, que na verdade foi anunciado, tá, pela estrela mais brilhante da constelação. Muitas pessoas falam estrela guia, né? Estrela do Oriente, e ela está diretamente aí acima do polo celeste, no norte da Terra, né? Uma estrela que brilha muito e outras estrelas menores em torno dela, no entorno dela. A gente sabe que as pessoas podem querer ou se achar estrelas, mas é muito diferente dessa estrela que indicou o caminho do nascimento, aonde havia nascido o maior de todos, o maior do mundo, o Salvador, para os magos, os reis magos. Pois bem, a gente chega no final de temporada, final de ano, com aquele sentimento de muitas lembranças boas e às vezes até desagradáveis também, tá? Mas o sentimento é sempre nostálgico. E falando sobre tudo isso, nós temos ciclos na vida, né? A sequência, ou a quebra da sequência, tá? Um declínio, uma ascensão, são todas etapas distintas no desenvolvimento, no aprendizado, a transformação. E isso tudo é essencial para que a gente possa planejar e entender mudanças em diversos contextos da vida. Eu me refiro ao futebol, ao esporte de um modo geral, onde agora os principais informativos jornais do estado, da capital, colocam uma manchete, estampam um destaque do mercado da bola. E nunca uma palavra encaixou tanto para essa explicação, esse entendimento dos torcedores que acompanham, que tem aquela paixão clubística, né? Em algumas situações o torcedor ele deixa a razão de lado, vai muito pela emoção, pela paixão, pelo seu clube. A gente não pode tirar o direito de ninguém torcer. Qualquer pessoa opinar, dar a sua opinião, seu ponto de vista, mas é importante entender que o futebol mudou muito, virou verdadeiramente, literalmente um mercado. Mas, a priori, apenas especulações, nada de concreto. Quem vem, quem fica, quem vai, isso ainda não está totalmente definido. Algumas saídas já,
E eu reitero, sobre o ciclo. Existe o ciclo da vida, existe o ciclo profissional, as etapas desde o nascimento até a morte, incluindo a infância, a adolescência, idade adulta, a velhice, que é uma fase espetacular das pessoas que poderiam até aproveitar melhor, né? Com mudanças físicas e mentais, a experiência de cada um. E na carreira profissional, há fases de aprendizado, o desenvolvimento das habilidades dos atletas, tá? Aquele desempenho, aquele pico de subida, né? E depois aí é o encerramento da carreira, né? Aposentadoria, com os aprendizados, com os desafios. Mas nos clubes existe exatamente um trabalho realizado por uma equipe multidisciplinar. Tem o setor de marketing, então as fases do mercado, das vendas, das negociações, das estratégias de negócio nos clubes. Tanto Fortaleza quanto Ceará estão aí elaborando tudo isso, né? Desde a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a descontinuação do trabalho de alguns profissionais, garantindo com tudo isso aí o controle, né, dessa visibilidade que se tem sobre o futebol para o ano de 2026. Janeiro está aí, bem ali, como se fala no comum, batendo a nossa porta, e já teremos em janeiro o início do Campeonato Cearense, uma competição doméstica, onde Ceará e Fortaleza sempre buscam aprimorar, sempre buscam elaborar e colocar em prática aquilo que eles querem no decorrer de toda a temporada, no decorrer de todo o ano. A dupla queda de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro fará uma diferença muito grande, principalmente no aspecto financeiro, econômico, orçamento, tudo terá que ser revisto para se dar sequência a um novo ciclo, que é exatamente uma divisão inferior, numa competição nacional que também revela grandes jogadores e que é necessário fazer essa reformulação. Eu aproveito aqui para chamar a atenção de quem cuida do esporte, quem cuida do futebol, que procure trabalhar cada vez mais no sentido de não passar por dissabores que Ceará e Fortaleza eventualmente passaram. E outras equipes também do futebol brasileiro que estão aí literalmente, eu diria, uma situação financeira complicada, até quebrados, né? Mas querendo sempre sustentar o status, a posição de um grande clube, de um clube de massa que tem condição de encarar de igual para igual, mas quando na realidade é apenas competir com os demais. Competir com dificuldades, tá? E o status quo, isso tudo, é que quem tem o conhecimento, quem tem o dever, a obrigação de fazer as coisas caminhar, evoluir no esporte, no futebol, é quem de fato está no comando. Tá? Quem tem o bastão para conseguir organizar, reorganizar um planejamento a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é uma loucura, é um macaco numa casa de louça, mas vamos acreditar, torcer e imaginar que possamos ter dias melhores para o nosso esporte e para o futebol cearense, futebol nordestino e, por que não dizer, o futebol brasileiro, com a nossa seleção que irá disputar a Copa do Mundo no meio do ano de 2026. Aí aquela parada de um mês,
A Copa, diferentemente das outras edições, será disputada em 3 países diferentes: México, Canadá e Estados Unidos, e com isso aumentou também o número de participantes. E nós vamos acompanhar inicialmente aqui o nosso feijão com arroz, o nosso Baião de 2, que é o Campeonato Cearense, uma competição doméstica, repito, que a gente tem como alternativa para na verdade, fazer valer e acontecer tudo aquilo que nós queremos. Valeu, um excelente final de ano, boas festas a todos e até o próximo episódio.